Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel da Feltro Nerd e hoje eu vim aqui junto com a Mevi ensinar vocês a fazer essa cartolinha super bacana, que é um sucesso aqui todos os anos pro carnaval. É o item que eu mais vendo nessa época e eu acho que é muito bacana a gente aprender, tá? Todos os anos eu faço, esse ano a gente ainda tem essa maravilha que é os novos feltros metalizados da Mevi, que deram um charme super especial, tá? Então, ó, eu fiz essa aqui no feltro metalizado e agora a gente vai aprender a fazer uma no feltro estampadinho, pra vocês verem o número de opções que a gente tem com a Mevi pra fazer coisas lindas pra arrasar no carnaval. Vamos lá? Pra fazer a nossa peça, nós vamos precisar de feltro Mevi, da estampa que você preferir, uma tiara com cores combinando ou uma tiara neutra, tesoura, cola de silicone, cola quente, EVA para estruturar nossas peças. E nós vamos também precisar de enfeites. Enfeites para decorar a nossa cartola. Eu vou utilizar fita pompom, fita de lantejoula, penas e pompons. Mas você pode usar a sua imaginação e usar os enfeites que você achar melhor, tá ok? Então vamos começar. Bom, para começar a nossa tiara, nós vamos cortar, seguindo os moldes, as seguintes partes. O círculo maior 2 vezes no nosso feltro escolhido. Nesse caso aqui, eu escolhi o feltro de flamingos, então eu vou cortar 2 vezes nele e 1 vez no EVA. O EVA não vai aparecer qualquer cor que a gente cortar, tá bem? O círculo menor eu vou cortar 1 vez no feltro e 1 vez no EVA. E a nossa tira eu vou cortar 1 vez no feltro e 1 vez no EVA. Feito isso, nós vamos fazer a colagem do feltro no EVA para estruturar a nossa peça, tá? Depois que eu cortei o meu círculo, eu vou tirar uma beiradinha dele para ele ficar ligeiramente menor do que o feltro, tá vendo? Então, depois de cortado, eu venho aqui e dou uma voltinha com a tesoura para ele ficar um pouquinho menor. E vou usar a cola de silicone para colar o meu EVA no feltro. Faço uma camadinha generosa e uno com o meu feltro. Opa! Bem centralizado, pra gente ter essa margem aqui pra nossa costura, ok? Agora, eu vou fazer o mesmo com a parte maior. Colei em um dos lados do meu feltro. Agora, eu vou reservar o outro lado, porque eu ainda não vou colar, tá bom? Agora, nós vamos colar a parte que vai formar o corpo da nossa cartola. Para fazer isso, pessoal, o que eu fiz? Depois de cortado, eu vou tirar 1 centímetro do EVA, mais ou menos, para dar essa margem de feltro aqui. E vou tirar uma beiradinha bem pequena de um dos lados, ó. A mesma coisa que eu fiz no círculo, só dar uma margenzinha para costura. Então, tirei um pedacinho aqui e 1 centímetro aqui. E agora, eu vou colar aqui, rente a uma das partes do meu feltro, ok? Prontinho. Ó, vai ficar assim. Aqui é importante lembrar, pessoal, que a margenzinha que eu deixei é na parte superior do feltro,
tá? Aqui, ó, para os flamingos ficarem de cabecinha pra cima. Eu colei o EVA rente a essa parte inferior e deixei uma margem de costura na parte superior. A parte inferior nós não precisamos dessa margem, ok? Então, vamos deixar secar um pouquinho. Vou passar para a aba da nossa cartola. Nesse caso aqui, eu vou fazer um detalhe na aba com a fita pompom. Vou fazer um detalhezinho com a fita pompom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a cola quente e vou aplicar a fita pompom ao redor de toda a minha abinha, tá bom? Então, vamos lá. Tô colando a fita bem pra dentro, de forma que só mesmo os meus pomponzinhos fiquem na parte de fora, tá bom? Vou virar pra vocês verem, ó. Tá ficando assim, os pompons rente a bordinha do meu feltro, tá? Daqui a pouco a gente vai reforçar essa colinha aqui. Como eu tô fazendo esse detalhe com o pompom, a aba da minha cartola não vai ter nenhuma costura. Porém, caso a gente faça a cartola sem o detalhe dos pompons, que também é uma opção, aí nós vamos fazer o ponto caseado aqui nessa bordinha. Vou mostrar pra vocês na outra cartolinha aqui, que eu não botei nenhum detalhe e fiz apenas um caseadinho. Então, varia muito de acordo com o que você vai fazer de acabamento. O carnaval é bom que a gente pode brincar bastante nos acabamentos pra fazer detalhes bem bacanas, dar um efeito bem legal. Vamos acabar aqui. Prontinho. Vou cortar o excesso. Prontinho, ficou assim. Olha só. Agora, eu vou vir novamente com a cola de silicone, ou pode ser com a cola quente também, se vocês preferirem. Eu prefiro a de silicone, que dá um acabamento melhor. E eu vou colar o nosso outro feltro aqui por cima. Então, vamos lá. Deixar bem esticadinho. Firmar bem a beiradinha pra não abrir, tá bom? Agora, nós vamos deixar secar. Como eu disse, não vai ter costura, porque o acabamento foi feito com a fita pompom. Porém, se você preferir não fazer o acabamento com a fita, aí a gente vai fazer uma costura. Deixa eu mostrar pra vocês nesse aqui. Olha só, essa que eu tô fazendo agora é a aba da nossa cartola. Sem o acabamento, com pompom ou com outra fita, eu faço o caseadinho por toda a volta, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar esse secar e vou passar de volta pra outra parte. Agora que essa parte já está mais seca, nós vamos fechar a nossa cartola. Vocês viram que eu deixei uma margem aqui que é para fazer o acabamento. Então, para fechar essa cartola, a gente vai unir as duas partes do EVA. Bem juntinho aqui uma da outra. Tá bom? E depois nós vamos usar o feltro para fazer o acabamento. Esse acabamento vai tampar o meu EVA e também vai evitar que ele se solte. Então, olha só. Eu venho com a cola bem aqui na beiradinha do meu EVA. E
Passo uma camadinha aqui. Pra eu conseguir firmar eles aqui encontrando, ó. Vou encontrar os dois lados. Muito cuidado nessa hora. Por que que eu faço isso e não sobreponho o EVA? Porque quando a gente sobrepõe, ele vai ficar com uma ondinha aqui e o acabamento não vai ficar tão legal. Tá bom? Agora que eu colei aqui, pra não correr o risco de soltar de forma alguma, ó, deixa eu ver se tá dando pra ver a parte de dentro. Tá vendo só? Ficou assim. Pra não correr o risco de soltar, a gente vai colar essa beiradinha do feltro aqui. Ó, vamos colar aqui. Passei a cola quente e vou fechar aqui colando. Prontinho. Ó, vai ficar bem firme, não vai correr o risco de soltar, tá bom? Ó, prontinho. Ficou um conezinho. Agora, vocês vão perceber que aquele nosso círculo menor vai caber certinho aqui, tampando esse conezinho, ó. Vai ser a continha dele. Então, agora nós vamos costurá-lo aqui. Linha de costura, da cor do meu feltro. Vou travar a minha linha aqui. Eu começo sempre, pessoal, nessa junção. Tá? Todos os detalhes todos os acabamentos que eu começo, desculpa, todos os pontinhos que eu começo, tudo eu coloco essas junções pro mesmo lado, porque depois nós vamos tampar isso aqui com o nosso acabamento, tá? Então, vamos lá. Vou travar a minha linha aqui. Agora, eu vou encaixar. Agora, eu vou encaixar. Vou dar um pontinho aqui pra ficar mais fácil, ó. Só o comecinho que é mais chatinho, depois é bem facinho, porque ele vai firmar aqui. Então, ó, travei o meu pontinho aqui, meu primeiro ponto. E agora, eu vou continuar a costura, bem juntinho aqui sempre, ó.
terminada a minha costura, eu vou dar um acabamento. Eu vou sumir com a minha agulha, com a minha linha aqui por dentro. Pode cortar o excesso da linha. Ficamos com ela... Opa, não puxei a minha linha. Prontinho. Após a nossa costura feita, a gente pode dar uma ajeitadinha aqui para essa abinha subir, ficar bem certinho aqui. Dar uma ajeitadinha na costura, ó, só empurrar por dentro. Ok? E agora nós vamos pregar a parte de cima da nossa cartola na aba. Para isso, pessoal, se vocês quiserem, pode fazer uma marcação aqui com o próprio molde, mais ou menos no centro da nossa aba, pra gente vir colando isso aqui. Eu vou colar ela com cola quente mesmo, não precisa se preocupar, porque não solta, porque a gente vai dar um acabamento aqui e vai ficar tudo bem presinho, tá? Então, ó, eu vou passar cola quente em toda essa voltinha do EVA e do feltro. Não se preocupe se vazar um pouquinho pro lado de fora, porque nós vamos tampar isso com o nosso acabamento. Se vocês quiserem usar o EVA mais grossinho também, para dar mais segurança na hora de passar, podem usar. Então, posiciono aqui, ó. E vou apertar um pouquinho até a cola secar. Olha só. Vai ficar bem presinha. Bom, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui de pertinho, ó. Bom, pessoal, agora que a nossa cartolinha tá finalizada, nós vamos pros detalhes. Aqui a gente pode deixar a imaginação correr solta. Eu vou dar uma dica aqui e vocês podem fazer da maneira que acharem melhor, tá? Pra fazer o acabamento aqui, eu vou utilizar esses fiozinhos de lantejoula, essas fitas de lantejoula. Em 2 tons de rosa, penas também em 2 tons de rosa, na verdade 3, ó, tem um outro aqui. E pompons. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de fazer um acabamento mais largo aqui, de uns 2 dedinhos na barra. E às vezes eu coloco um detalhe aqui em cima também, tá? Então, vamos lá. Como eu disse, começando sempre dessa junção aqui, a gente vai aplicar o nosso detalhe. Dá um pinguinho de cola. Vou vir com a primeira lantejoula aqui embaixo. A gente vai passando só um pouquinho de cola aqui. E vamos esticando ela. Cuidado pra ela não virar. Finalizando aqui. Deixa eu cortar de uma vez. Finalizei meu primeiro detalhe aqui. Ficou uma fitinha aqui. Tá vendo só? Agora eu vou fazer
uma outra camadinha com essa cor mais escura. Mesma coisa. Vindo rente aqui, a primeira camada. Vamos colar ela aqui. Se vocês preferirem também, podem fazer o acabamento com fita de cetim, fica muito bonito. Com a própria fita pompom, fita de gorgurão. Já fiz acabamento nessa cartola de várias formas. O que você tiver aí, pode usar, deixar a imaginação rolar, que vai ficar lindo, eu tenho certeza. Prontinho, mais uma camadinha. Vou fazer só 2 camadas, porque senão vai tampar nosso flamingo aqui. Como eu falei, se vocês gostarem, pode fazer uma camada aqui em cima também, ó. Eu acho que eu vou fazer só embaixo dessa vez. E agora, eu vou colocar aqui também na junção, ó, as minhas penas. A gente vai utilizar as penas meio que pra tampar mesmo essa junção aqui. A gente vai usar as penas justamente pra tampar essa junção, tá vendo só? Então, ó, eu posso vir com um pinguinho de cola quente aqui. E venho com a base da minha primeira pena, prego ela. Venho com a outra um pouquinho pra cá. Não gostei dessa não, gente, ela tá muito feinha. Vamos fazer essa aqui. Venho com essa um pouco pra cá. E vou ajeitando elas aqui de forma a tampar essa beiradinha. Se vocês não tiverem pena, se vocês não encontrarem a pena por aí, uma outra coisa que eu uso muito também pra dar esse acabamento nessa cartola são o tule. O acabamento com tule também fica bem legal, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço o acabamento com tule. Mas eu acho que a pena vai ficar bem bacaninha. Pronto, então eu fiz um acabamento aqui, ó, várias peninhas. Organizei elas aqui do jeitinho que eu achei melhor. Ah, mas ficou um acabamento muito feinho aqui. Ah, é aqui que entra nosso pomponzinho, tá? Agora, pra tampar, acho que eu vou colocar mais uma pena aqui pro alto. Vou colocar aqui atrás. Opa. Vou encaixar essa aqui. Aí. Prontinho. Agora, pra tampar aqui, como eu disse, a gente vai usar os pomponzinhos, tá? Então, eu vou só dar um pinguinho de cola quente aqui onde eu quero posicionar o primeiro. Colo ele. Venho do ladinho aqui, do outro pinguinho pra posicionar o segundo. E pra fazer o acabamento ainda mais bonitinho, eu vou vir com um aqui no meio dos dois, ó. Bem em cima, como se fosse um cachinho mesmo. Um cachinho de uvas. Aí, ó, encaixando um no outro. Segura um pouquinho. E fez o acabamento da nossa cartola, ó. Tampou a nossa emenda dos feltros. Tampou o nosso acabamento das fitas. E
tá prontinha a parte da cartola. Pessoal, algumas pessoas me perguntam por que não fazer essa cartola no papel Paraná, por exemplo, ou algum material mais rígido, para ela ficar mais firme, porque vocês veem que ela fica bem macinha, ó, tá? Mas como ela é pequena e ela vai ficar apoiada apenas no topo da cabeça, com outros materiais que eu já testei, ela ficou muito pesada. Então, ela fica incômoda no arco ou na presilha que a gente pode prender. Eu achei muito incômodo, assim. Então, eu acho que ela fica muito pesada e não dá estabilidade. Por isso que eu faço com EVA, ok? Agora, a gente vai prender ela na tiara. Bom, finalizado o nosso acabamento, nós vamos prender a nossa cartolinha na tiara, tá? Eu prefiro prender na tiara também por causa da estabilidade. Eu acho que a tiara dá mais estabilidade do que o tic-tac ou aquele bico de pato, tá? Então, eu prefiro a tiara, mas vocês também podem colocar no bico de pato, tá? Pra prender ela na tiara, eu vou medir mais ou menos a lateral da minha tiara aqui. Olha só, deixa eu mostrar essa pra vocês. Pra ela ficar de ladinho na cabeça. Tá vendo? Não pego no centro da tiara, pego mais na lateral. Outra coisa que a gente tem que se atentar é o quê? Se eu coloco a minha cartola totalmente de lado, quando a pessoa colocar a tiara na cabeça, olha só, deixa eu tentar mostrar aqui. Ela vai ficar assim, ó, vai esconder meu enfeite pra trás. Então, eu coloco a tiara com a cartola um pouquinho virada pra frente, assim, pro enfeite aparecer na cabeça de quem for usar, tá bom? Então, a posição é mais ou menos essa aqui, ó. Está dando pra ver. Então, vamos lá. Ó, medi mais ou menos a minha lateral. E eu vou passar uma camadinha de cola quente aqui. Pego a minha tiara e posiciono ela mais ou menos aqui. E venho medindo cerca do centro dela aqui pra eu prender. Vou segurar um pouquinho pra cola quente secar. Olha só, ó. O meu enfeite tá pra frente, um pouquinho pra frente da linha da tiara, ó. Não coloco ele totalmente de lado, um pouquinho pra frente, tá? Então, eu prendi aqui. Agora, pra dar um acabamento, pra dar uma maior firmeza aqui na minha tiara, eu vou cortar 2 tiras da mesma cor do feltro que eu utilizei, da mesma estampa, e eu vou colar essas 2 tiras aqui. Na verdade, pessoal, também pode ser uma tira inteiriça. Eu gosto de fazer 2 menores, por quê? Porque geralmente é aqui que eu coloco a minha etiquetinha. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou pegar a minha etiqueta e vou prender ela aqui embaixo do arco. Antes de eu colar o arco, tá, gente? Eu esqueci desse detalhe pra vocês. Deixa eu diminuir ela aqui, que vai dar também. Como eu colei a minha etiquetinha aqui, ó, de forma que ela se encaixe no meu arco, então eu venho com essas 2 tiras, uma de cada lado. Tá vendo só? Esse acabamento, pessoal, é pra minha tiara não dançar pra frente e pra trás, ó. Eu evito que a cartola fique sacudindo desse jeito. Então, eu vou apenas passar a cola quente aqui. Venho aqui ao lado da minha etiquetinha. E colo ela aqui. A mesma coisa do outro lado. Opa. Então, ó, dessa forma, eu prendi a minha cartola bem na minha tiara. E ela não vai balançar, ó. Eu travei a tiara aqui, tá ok?
e tá prontinha a nossa cartola. Agora a gente pode soltar a imaginação, fazer várias estampas dessa, fazer uma coleção bem linda para o carnaval e vender bastante, para todo mundo arrasar com as nossas tiarinhas no carnaval. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!